Vamos colocar uma questão de forma clara aqui. É muito importante. Todos os dias a gente está vendo o Congresso e gente lá de dentro do Congresso botando um ovinho de raiva do governo, do Lula, das ações do governo. Eles estão boicotando o Brasil, eles são inimigos do povo. E a gente tem que entender que não é só uma questão ideológica, porque o Centrão, gente, presta atenção, tá? O Centrão não tá nem aí com esse negócio de esquerda e direita. Eles não estão nem aí com isso. Eles querem continuar no poder porque é uma grana boa você ser deputado hoje, caramba! Você ganha um salarião e eles querem manter as mamatas. Eles querem se eleger, eles querem eleger o filho, eles querem eleger o pai. Você viu o Nicolas Ferreira? Agora está lançando o pai dele como candidato ao Senado. É sempre assim. A Carla Zambelli fez isso com parente, Bolsonaro, que é o rei, né, em fazer isso, colocou todo mundo na política, vai colocar até a esposa agora, colocou todos os filhos. Então o que eles querem? É isso, é perpetuar no poder e colocar a família toda para mamar nas tetas do governo. Agora, por que está acontecendo então essa raiva do Congresso e eles batendo em cima e a extrema-direita se aproveitando disso para tentar empurrar a goela abaixo uma situação complicada para o governo? Tem duas questões. Uma que, vamos dizer que é importante, mas nem tanto para determinados setores, é 2026. Porque não é todo mundo que vai se candidatar a presidente e não é todo mundo que está muito preocupado com essa eleição para a presidência. Como eu disse, eles estão preocupados para eles, para a campanha deles. Mas existe essa questão de tentar fazer um presidente que esteja mais alinhado com eles e tudo mais. Então existe essa questão. Agora a outra é muito pior, muito mais triste, muito mais rastejante, que é o fato desses caras terem enfiado a mão, ladrões, enfiaram a mão no dinheiro com essas emendas PIX, essa herança maldita do Bolsonaro, que foi o orçamento secreto, roubaram loucamente e agora estão na mira do Flávio Dino, que é um sujeito que, sinceramente, é outro herói nacional. Eu quero trazer para você uma reportagem e vou trazer depois o que está dizendo um outro senador, tem um outro senador dizendo que já são mais de 300 que estão envolvidos nessa roubalheira. Primeiro, a reportagem que mostra pelo menos 80 estão envolvidos, olha só. Já se fala em 80 parlamentares e quem está lá no Supremo diz que a questão é grande, afeta sim, inclusive parlamentares importantes, não só parlamentares, mas dirigentes de partidos importantes. Então, por isso, é uma preocupação que tem realmente tirado o sono de alguns parlamentares e feito a cúpula, e aí especificamente do Senado, a apuração que a gente dividiu e discutiu muito ontem na Central, foi que a cúpula do Senado. O senador presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, é uma grande liderança do União Brasil, e União Brasil seria um dos partidos muito afetados nessas investigações. E a gente está vendo que não é só, outros partidos também, essa investigação de hoje mostra isso. Mas a ideia seria pressionar o governo para que o governo agisse e ajudasse, fazendo algum tipo de mobilização, pedindo que Flávio Dino tirasse o pé do acelerador. O que eu ouvi dentro do governo, Natuza, a gente conversou ontem sobre isso, que mesmo que o governo fizesse qualquer tipo de mobilização, não conseguiria demover Flávio Dino dessa investigação, até porque ela já está muito avançada. A questão é que se esse motivo realmente, essa investigação está tirando o sono de políticos, especialmente no Congresso Nacional, o que isso reserva para o futuro com o governo, dessas relações com o governo, o que isso pode fazer ainda para atrapalhar a agenda do governo e do Brasil, né? Agendas importantes, que outros trocos o Congresso vai querer dar no governo a partir disso, e também traz, né, aquelas lembranças de outros momentos em que investigações policiais com envolvimento em torno de políticos também atrapalharam a própria relação das instituições, dos poderes. Então isso é extremamente grave e muito preocupante.
Olha, é até assustador que haja alguém que tente tirar o Flávio Dino dessa trajetória. Porque, aliás, é assustador que a extrema-direita faça isso, que a direita faça isso, porque o discurso anticorrupção deles é a coisa mais linda do mundo. Para eles, tem que acabar com a corrupção, que todo mundo, menos eles, são corruptos, e agora vocês querem acabar com uma ação que vai prender corruptos. Vocês querem acabar com algo que vai acabar com a corrupção. Vocês querem combater aquele que está combatendo a corrupção. É absurdo um negócio desse. É um discurso de gente cara de pau, de vagabundo mesmo. O Dino, ele deu uma resposta que eu considero, até viralizou essa resposta, eu faço questão de colocar aqui, considero uma resposta de muita classe, dizendo que é o seguinte: eu estou cumprindo a lei e vou continuar cumprindo a lei. Olha só. Se o Congresso Nacional quiser tirar a responsabilidade fiscal da Constituição, pode tirar. Se o Congresso Nacional quiser tirar o presidencialismo da Constituição, pode tirar. Assim como também pode desconstitucionalizar o devido processo legal orçamentário. Mas enquanto estiver na Constituição, não se cuida, portanto, de uma invasão do Supremo, e sim de um dever. Se nós temos normas constitucionais que estão aparentemente em dissonância, a harmonização de tais normas é uma atividade tipicamente jurisdicional em todos os países do mundo, enquanto o Brasil for um regime democrático. Portanto, não há nenhum intuito de usurpação de atribuições de outros poderes. Deixa eu colocar 2 pontos dessa fala e vou traduzir para você. As pessoas colocam as falas, mas elas não explicam e eu preciso que você entenda. Não se esqueça de dar o like no vídeo, tá? Por favor, dê o like no vídeo. Eu peço, por favor, se inscreva no canal. A gente procura entregar um material sempre de qualidade para você e a gente tem muitas pessoas, 40% das pessoas que entram aqui não são inscritos no canal. Então, esse é o momento, se inscreva no canal. Vou traduzir 2 pontos aqui. Ele fala sobre responsabilidade fiscal e fala sobre presidencialismo. Por que responsabilidade fiscal? E aqui eu quero ampliar esse debate. As emendas PIX ou orçamento secreto, você tem a destinação de verbas que não tem lastro. Então, quer dizer, eu vou colocar esse dinheiro, você vai ver daqui a pouco esse senador falando, eu vou colocar esse dinheiro para essa cidade e dane-se o que a cidade vai fazer com esse dinheiro. Isso está errado. O dinheiro, ele precisa ir para projetos específicos. Tem que haver começo, meio e fim. Você tem Câmara de Vereadores porque eles são responsáveis pela fiscalização desse dinheiro. E quando você não tem como fiscalizar, você não tem responsabilidade de nada, você tem a roubalheira, que é o que está acontecendo. É o maior caso de corrupção da história. E aí nós temos um segundo ponto, que é a questão do presidencialismo. O Congresso, ele arrebentou com isso. Ele destruiu isso. Acabou o presidencialismo. Porque o que está acontecendo? Não bastasse o Congresso ele avançar contra os desígnios do Executivo, ou seja, quem tem que fazer, no caso, a distribuição de verbas é o Executivo. O Legislativo, ele legisla, é o nome, ele legisla e fiscaliza. Ok. Agora, o que está acontecendo? O Legislativo, que no caso é o Congresso, eles estão avançando, já avançaram contra verbas, né, já avançaram contra o orçamento, da forma mais absurda possível, e agora estão avançando contra a governança. Eles querem governar no lugar do governo federal, no lugar do executivo. Eu quero trazer uma informação aqui que eu vou explicar em detalhes, mas é importante você saber o que está acontecendo. Porque, infelizmente, absolutamente ninguém fala sobre isso. Ninguém. E isso precisa ser dito. A sociedade precisa saber. Olha essa informação. Congresso amplia o uso de PDLs, de projetos de decreto legislativo, para frear atos presidenciais recentes. Um exemplo recente é o decreto do governo Lula que aumentava a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Diante da resistência no Congresso, com 28 PDLs protocolados para suspender a medida, o governo editou um novo decreto com alíquotas mais brandas. Mesmo assim, o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou a votação de um requerimento de urgência para tentar derrubar esse segundo texto. Segundo o estudioso aqui, o PDL é um mecanismo constitucional eficiente de controle parlamentar. A mera apresentação de um projeto pode gerar incentivos suficientes para que o executivo recue
como ocorreu no caso do IOF. Outro ponto assustador: embora vistos como ferramenta típica da oposição, os PDLs têm sido apresentados também por aliados do governo. Somente nesse ano, 2025, 7 PDLs foram protocolados por parlamentares de partidos da base, como inclusive o PT, PSB, PDT, PSOL. Partidos de centro como MDB, Podemos, PSDB, eles somam 18 PDLs. Já legendas de centro-direita, com presença no governo, como Republicanos e PP, e União Brasil, registraram 46 propostas desse tipo. Então, a efetividade dos PDLs muitas vezes está em sua capacidade de gerar desgaste político e obrigar o executivo a rever posições, além do caso do IOF, um episódio emblemático ocorreu em 2023, quando a Câmara aprovou a suspensão de 2 decretos de Lula que alternavam a regulamentação do marco legal do saneamento básico. Para evitar derrota no Senado, o governo revogou os textos, editou novas normas sobre o tema. O que é isso? Isso é o Congresso atuando sobre os atos do governo e governando no lugar do governo. Essa é a tradução, gente. É isso que está acontecendo. Isso é assustador. Tem um gráfico aqui que compara o que aconteceu no Lula 1 com o que está acontecendo agora. Esse gráfico, ele mostra, como você está vendo aí, projetos de decreto legislativo. Aumentaram 175%. Então eles estão indo com tudo. Eles estão indo como abutres. Eles estão tomando o país de assalto. E aqui eu tenho esse vídeo do Cajuru. Eu quero trazer todas as ressalvas. A gente sabe que o Cajuru é um sujeito que dá polêmica, é um cara complicado, mas ele é um senador. Ele é um senador da República. E ele coloca essa fala aqui que precisa ser levada em consideração. Olha só. O ministro Flávio Dino entregou ao presidente Lula. Tem 396 parlamentares que roubaram, que mandaram 15, 20 milhões para a cidade de 1.000 habitantes, inclusive gente de Goiás. Tem 9 goianos. Vê se o Cajuru está na lista. 9 goianos que roubaram. Se você mandar 15 milhões para uma cidade de 1.000 habitantes, e sem falar para onde vai, a destinação, tem rolo. É evidente que tem rolo. Então veja bem, se são mais de 300, se são aqueles 80, nós sabemos que é uma quantidade absurda de políticos que estão roubando por intermédio dessas emendas PIX, que são inconstitucionais, que avançam contra o dinheiro do povo, que avançam contra o executivo, que é um projeto de boicote direto ao governo, que além de tudo é um jogo político baixo e rasteiro, e que nós estamos vendo tudo isso e... Ah, que maravilha, né? A extrema-direita vai fazer isso. É lógico que vai fazer. O papel deles é a destruição. Eles eram para destruir. É isso que eles fazem. No mundo inteiro, não é só no Brasil. Agora, a base do governo, partidos que têm ministério no governo, e alguns, inclusive, dentro do PT. Então, tem muita coisa errada acontecendo. Na minha opinião, já disse aqui, tem que correr com esses ministros todos aí. Eles já estão contra a gente, vão continuar contra a gente. Na minha opinião, corre com todo mundo. Bota todo mundo para correr. Essa é a minha opinião. Eu sei que tem pessoas que discordam disso, mas para mim, vamos lá. Quem está com o governo? Ah, é o PSOL? Então é o Congresso do PSOL. É o PSB? Então que seja o PSB. É o governo do PSB, né? Eu disse Congresso, né? É o governo do PSB, o governo do PSOL, do PT, e, enfim, desses partidos que estão alinhados com o progressismo. Que seja. Porque frente ampla, o Lula nunca teve. Ele tentou. A intenção é espetacular, digna de nota, mas ele não conseguiu. Porque, para isso, ele precisava também convencer vagabundos, canalhas, que são contra o povo e que se dizem patriotas. Mas eu estou trazendo para você essas informações. É claro que você pode ter a sua opinião a respeito, é claro que você pode discordar, mas é importante você saber o que está acontecendo. É importante você saber, o Congresso já avançou contra as verbas públicas, contra o dinheiro nosso, e agora ele avança contra o governo, ele quer governar no lugar do governo. É importante você saber disso. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça de dar o like. O like é importante, outras pessoas como você vão acompanhar. Se inscreva no canal, sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. Aproveite a oportunidade, estamos começando mais um mês.
Quem sabe nesse mês de férias, você pode ter essa renda extra, vai ser um momento importante para você aproveitar as oportunidades que a Escola de Negócios oferece para as pessoas. Tem pessoas que estão mudando a sua vida por intermédio da Escola de Negócios. Apenas com seu celular. Você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ter esse dinheirinho todo mês para você. R$500 todo mês, R$300 todo mês, R$1.000 você pode ganhar inclusive em dólar. Entra no primeiro comentário fixado, desce aqui nos comentários. O primeiro comentário fixado, eu mesmo explico tudo para você. Tem um link, você vai clicar, vai direto pro WhatsApp e eu explico tudo para você. Tá bom? Mais uma vez, quero agradecer você que está com a gente, fazer um pedido para que você seja membro do canal e um apoiador do nosso Apoia-se. Está no último dia para a gente tentar fechar nossa meta. Perdemos um apoiador esse mês. Quem sabe você pode cobrir esse apoiador, sendo um apoiador aqui do nosso Apoia-se. Só entrar no link aqui do Apoia-se, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.